O projeto que mantém as alíquotas elevadas de ICMS por mais 2 anos no Estado vai injetar 6 bilhões de reais aos cofres públicos no período. Mas qual o impacto? A medida tem no bolso da população, a gente quer saber se isso vai se refletir no nosso bolso. Esse é o debate que a gente tem agora, nesse momento, com o economista Jorge Maia Ussan e com o advogado Vinícius Bueira. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, eu vou começar com um número aqui. No dia 5 de dezembro, o Estado tinha mais de 3 bilhões e 200 milhões em obrigações à espera. Por exemplo, incluindo os contra-cheques dos servidores, a dívida com as prefeituras e hospitais e o passivo com fornecedores. Essa aprovação soa apenas como um alívio nas finanças do Estado ou pode ser base para o próximo governo, o governo de Eduardo Leite, começar a pensar em governar? Começo com o economista Ussan e depois com o advogado Bueira. Bom, a questão é que ninguém gosta de pagar imposto, né? Mas eu brinco, se imposto fosse bom, não era imposto, era proposto, era suposto. Verdade. Mas o fato de que essa aprovação, a meu ver, correta, embora seja ruim do ponto de vista como contribuinte e por uma série de fatores do ICMS é um imposto complicado, ela evita que a crise que o Estado está nesse momento se aprofunde. Então, ela dá os mínimos de condições, ela mantém o que já está, que não é bom, que já está bem difícil, é bem problemático a nossa situação financeira, mas ela não piora. Algumas estimativas que a gente estava fazendo lá, no projeto está descrito que a manutenção das alíquotas vai trazer 3 bilhões e meio a mais para o Estado. Desses 3 bilhões e meio, cerca de 800 milhões são para os municípios, que também estão passando por dificuldades extremas. Então, esse é um dinheiro que vai permitir que a arrecadação, pelo menos ano que vem, caso a economia não melhore, que não se sabe o que vai acontecer ainda, mas caso a economia não melhore, que a situação fique como está, talvez um pouco melhor, mas fique basicamente como está. Se não tivesse passado essa medida, a situação pioraria muito. Pioraria muito porque as contas, como tu bem falaste, nós estamos com atraso com os servidores, tem um atraso da saúde, que é gravíssimo, os próprios municípios estão muitos com dificuldades, e a gente não pode esquecer que 25%, um quarto do ICMS, ele é repartido com os municípios. Então, isso também dá um certo fôlego, pelo menos garante um mínimo de estabilidade. Também isso leva em conta o placar dilatado que foi na Assembleia. Nunca na história recente desse Estado, alguns governos tentaram, não conseguiram, e os que conseguiram sempre foi por uma minoria muito pequena. 1, 2 votos, sempre bateu na trave e entrou. Agora não, foi uma maioria robusta na Assembleia, tanto da oposição, da situação, quanto especialmente da oposição, que entenderam que, bom, apesar de não ser o que todos nós desejamos, sem isso a situação ficaria muito mais difícil. Bueira. Bom, eu vejo que o problema do reajuste, da manutenção do aumento de ICMS não é a solução. Ninguém gosta de pagar imposto, como já foi dito. Imposto mais alto, ele não é a causa e sim a consequência. E esse aumento do ICMS, por conseguinte, é a consequência do aumento da despesa. Ou seja, o nosso problema não vai ser resolvido com esses dois anos de aumento da manutenção do aumento da alíquota, ainda mais que porque foram somente por 2 anos, ou seja, daqui a 2 anos nós vamos enfrentar o problema novamente. E mais importante do que esta renovação do aumento de alíquotas é o governo conseguir firmar com o governo federal o regime de recuperação fiscal e ficar dentro do regime de recuperação fiscal, e com isso se obriga a vender o Banrisul. Só que o governador eleito já disse que não irá vender o Banrisul. Então, ser excluído do regime de recuperação fiscal é muito maior prejuízo e dificultará ainda mais ainda as finanças do Estado do que a manutenção do aumento das alíquotas. Só que nós temos que enfrentar o problema e não a consequência do problema. Ou seja, nós temos um problema grave no Rio Grande do Sul que se alonga há várias décadas. Só para ter um exemplo, dos anos de 1970 para cá, nós tivemos somente em 8 anos o superávit orçamentário, sendo que em 6 desses 8 foi através de receitas extraordinárias, como venda de estatais, venda de ações do Banrisul, entre outras coisas. Somente em 2008 e 2009
que nós tivemos superávit orçamentário. E com este superávit orçamentário, e aí que eu quero chegar, ou seja, este fôlego que o novo governo terá com a manutenção do aumento de alíquota, não vai ser solução do problema, porque vai acontecer o mesmo que aconteceu. Quando a Ieda conseguiu mais ou menos entregar o governo ao fim da sua gestão para o novo governador, que na época foi Tarso Genro, com as contas mais ou menos emparelhadas, ou seja, foi a melhor gestão desde 1970 para a economia do Estado. O que houve? Houve uma pressão dos funcionários públicos para o aumento salarial. Tarso Genro cedeu a este aumento e de 2010 para cá nós tivemos de mais de 100% de aumento da folha de pagamentos, sendo que a inflação no período foi pouco mais de 55%. Ou seja, nós tivemos 101% de aumento da folha contra 55% da inflação e cerca de 60% de aumento da receita corrente líquida. Ou seja, quando o governo consegue mais ou menos estabilizar as finanças do Estado, existe uma folga de caixa para que a Assembleia faça a aprovação de novos aumentos. Ou seja, enquanto nós não enfrentarmos realmente o problema de caixa do Estado, que é o problema do funcionalismo, sendo que nós temos aí mais de 50% da folha de pagamentos inativos. E nos próximos anos isso vai aumentar, se eu não erro o cálculo aqui, para quase 70%. Ou seja, entre esta folha de pagamento, o maior problema é no magistério e na segurança pública. No magistério, as pessoas têm limite de idade para se aposentar aos 50 anos e na segurança pública não tem idade mínima. Então, nós temos casos de coronéis da Brigada Militar aposentados aos 50 anos ou menos de 50 anos. Então, enquanto nós não enfrentarmos efetivamente isto, todas as medidas paliativas serão inócuas. E, inclusive, isso que vai penalizar ainda mais. Ou seja, existe em economia a curva de Laffer, que é um gráfico que estipula que quanto mais se aumenta o tributo, vai chegar um determinado momento em que ele vai limitar esse aumento, o aumento vai limitar o crescimento econômico e a arrecadação vai começar a cair. E é exatamente o que nós estamos enfrentando, ou seja, a arrecadação cada vez está aumentando mais e mesmo assim nós não temos aumento da atividade econômica. Nós precisamos inverter esse raciocínio e a única solução para o Estado é, além de renegociar a dívida, que ganha um fôlego de 3 mais 3 anos, resolver o problema das aposentadorias e da folha de pagamento e fazer o crescimento econômico. Sobre isso, eu quero uma análise agora de vocês no micro e no macro, tá? No micro, por exemplo, nós chegamos a um consenso que ninguém gosta de pagar imposto, não é prazeroso. Isso é óbvio. No caso do bolso do consumidor, aquele que vai na bomba de gasolina, que vai, né? Onde é que está incidindo? Onde incide, né? O ICMS, para a gente ter uma ideia, basicamente o SAM. E aí, na análise de você, se isso, como já antecipou o Dr. Vinícius Bueira, por exemplo, a alíquota mínima do ICMS é de 18% no Rio Grande do Sul. Se esse valor não torna o Estado menos atrativo para o investimento. Então, vamos lá. Primeiro no nosso bolso e depois para fomentar a economia. Bom, se for pensar, o principal dos aumentos de impostos, o principal peso no bolso de todos nós, basicamente, é combustíveis e, na verdade, a gasolina. Lembrando que o diesel não foi essa alíquota do combustível do Rio Grande do Sul. Do diesel é 12%, é uma das menores do país. E telecomunicações. Gasolina e álcool, né? Gasolina e álcool, telecomunicações e energia. Sim. Então, essas três são o principal embolso. Gasolina, telecomunicações e energia. A energia é sempre um problema, as telecomunicações também, e a gasolina nem se fala. Todo mundo acaba pagando isso indiretamente. Mas, por incrível que pareça, a gente tem uma tendência a ver a nossa realidade. O nosso imposto, as nossas alíquotas comparadas com a de outros estados, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, em algumas, elas não são muito diferentes. Vários estados têm alíquota mínima de 18, aqui era 17, agora está em 18, continuou em 18. E a carga tributária no Rio Grande do Sul não é a das maiores do país, do ICMS em relação ao PIB. Faz tempo que a gente não se faz esse cálculo, já faz alguns anos. A gente não calcula mais o PIB aqui do Estado, não tem um número confiável para o PIB desde o fechamento da Fundação de Economia. Então, mas nós devemos estar lá em 15º, 17º lugar em termos do peso do ICMS no PIB do Estado, o que é relativamente baixo, então, para termos brasileiros. Um problema do Rio Grande do Sul, e que nós tínhamos que falar, é que nós somos um Estado exportador, muito exportador, especialmente de matérias-primas também. E lá no final dos anos 90, se passou uma coisa chamada a famosa Lei Candir,
que retirou o ICMS de produtos exportados semi-elaborados, por exemplo, farelo de soja. Pelos cálculos da Secretaria da Fazenda hoje, o Estado perde, com a Lei Candir, 4 bilhões por ano. Então, se por um lado nós temos uma despesa que tende a crescer, eu entendo a crítica que se faz, a questão do pessoal, mas vamos entender também que os reajustes de pessoal foram fundamentalmente para a segurança, mais para a segurança, inclusive, e para a educação. Ninguém vai dizer que professores mal remunerados são muito bem remunerados no Rio Grande do Sul. O professor recebe pouco pelo trabalho que faz e pela importância que tem. Por outro lado, a brigada, a segurança, a brigada, a polícia civil nem se fala, né? A gente vê como a segurança hoje é um tema fundamental para todos nós e não podemos esquecer que até 2012, 2013, o brigadiano no Rio Grande do Sul se não era o pior, era o segundo pior que recebia no país. Como é que um cara, né, uma pessoa, um servidor, uma servidora, com um salário desse, vai poder prestar um bom serviço? É impossível. Então, a gente, claro, é sempre complicado por causa das despesas, mas não é uma despesa dizendo assim, olha, se gastou, se atirou dinheiro pela janela. Não, está se qualificando as forças de segurança. Então, nós temos por isso. Agora, fundamentalmente, no ICMS, a gente acaba batendo ali, nessas questões que eu falei, que acaba pegando todo mundo, é um imposto fácil de fiscalizar, mas que não tem muito jeito, né? Enquanto a nossa situação não melhorar, a gente pode depois discutir um pouquinho mais sobre isso, se não tiver isso, nós não vamos ter nem salário para pagar num semestre. Tu acredita, doutor Vinícius Bueira, que os salários precisam ser uma prioridade do governador eleito, Eduardo Leite, na medida da sua campanha, que ele colocaria em dia os salários dos servidores? É possível? Você acredita que isso é possível a partir dessa iniciativa? Eu acredito que não, até porque o salário não foi pago totalmente em dia nesses últimos anos, não é por vontade ou por maldade de alguém, é porque não havia dinheiro em caixa e vai continuar não havendo dinheiro em caixa, até porque vai continuar o aumento vegetativo da folha, ou seja, a folha continua aumentando e o quadro vai piorar. Exatamente a quantidade de pessoal, e o pessoal realmente é mal remunerado, mas mesmo assim ele é mais bem remunerado que os concorrentes da iniciativa privada, ou seja, os equivalentes da iniciativa privada. Então, o funcionalismo público ele recebe acima do seu concorrente ou do seu equivalente na iniciativa privada. Então, o problema do pessoal vai continuar agravando cada vez mais. Primeiro, porque existe um aumento vegetativo da folha. Segundo, porque existem os aumentos que já foram concedidos pelo governo Tarso Genro, que vão continuar sendo aplicados. E terceiro, porque nós vamos continuar precisando contratar mais gente, porque as pessoas vão continuar entrando na aposentadoria. Ou seja, e o Rio Grande do Sul está cada vez menos atrativo para investimentos, tanto é que nós estamos perdendo investimento, as empresas estão saindo do Rio Grande do Sul, estão indo para fora do Brasil ou para fora do Estado. Eu tenho pouco tempo, eu gostaria de... direto e reto, qual deve ser a prioridade com esse recurso, por exemplo, na visão de vocês? Eu listei ali despesas, folha, enfim, fornecedores, qual deve ser? Hospitais, saúde, a gente tem toda essa lista aí para cumprir com esse recurso. Para mim, as prioridades são muito simples. Pagar em dia os servidores, porque nós queremos bons serviços públicos e as pessoas com salários atrasados, sem saber o que vai acontecer, se vão ter dinheiro para pagar suas contas, naturalmente tem uma dificuldade de trabalhar bem, com qualidade que nós desejamos, e junto a isso, a questão da saúde, de botar em dia o cronograma, os hospitais, porque isso impacta diretamente na vida das pessoas. Nós estamos vendo uma situação, alguns municípios declarando calamidade. Sim. Então, esse para mim seria o central: salários em dia e a saúde. O resto todo pode esperar. Doutor Vinícius? Eu vejo que não tem muito o que debater, ou seja, ninguém é favorável a pagar com atraso, nem servidor, nem funcionário de iniciativa privada, ou seja, os salários têm que ser pagos. Nós temos que discutir, e a saúde é prioridade sempre. O que nós temos que discutir é que nós temos que buscar soluções realmente, e nós temos que atacar os problemas e não as consequências dos problemas. Sob pena da gente voltar a discutir isso ano que vem, no próximo, na próxima década, e daqui a 2, 3 décadas continuar debatendo as mesmas coisas que nós viemos debatendo nos últimos 30, 40 anos. Bom, eu quero agradecer a presença dos dois nesse debate.